internet antes e durante os anos de 2010 era um lugar bem diferente do que a gente conhece hoje. Naquela época, dificilmente você teria contato com ela se não fosse através de um computador. Isso não era só uma questão de costume, era uma questão de acesso. Em 2010, o mundo ainda sentia os efeitos de uma das maiores crises globais desde os anos 80. No Brasil, isso significava algo muito simples. O computador não era prioridade dentro de casa. A gente não podia se dar ao luxo de ter um computador próprio. E é exatamente por isso que existiam as famigeradas LAN houses. Pequenos estabelecimentos de bairro onde pessoas da região pagavam, em média, R$ 1 ou R$ 2 por hora para utilizar um computador do local. Era um mundo mágico. Quem nunca tinha tido contato com um computador, entrar numa lan house era como entrar em outro universo. Salas geralmente escuras, cheias de LEDs coloridos, o som constante de teclados, cliques e ventiladores. Enquanto você caminhava pelo corredor, se deparava com jogos que, pra época, pareciam hiperrealistas. RuneScape, GTA Vice City, Need for Speed, Counter-Strike e até mesmo Grand Chase, que são jogos que marcaram a época, geraram muita controvérsia e ao mesmo tempo muito vício também. Mas não era só sobre jogos. Você também via redes sociais, onde era possível conversar com pessoas do mundo inteiro, como o Orkut e até mesmo o MSN. Vídeos online postados pelos próprios usuários e pessoas baixando músicas direto da internet, claro, de maneira pirata. Mas, afinal, como era a sensação de usar a internet em 2010? Hoje, você vai sentir isso na pele, como se você estivesse lá. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como era a internet antigamente. Welcome to Windows XP from Microsoft, the new version of Windows that brings your PC to life. Em 2010, eu tinha mais ou menos 7 anos, e meu primeiro contato com a internet nessa época foi um tanto esquisito. Eu e minha família, a gente não tinha condição de ter um computador próprio em casa, e pra falar a verdade, eu nem sabia o que era um PC direito, e nem pra que ele servia. Até que um dia, minha mãe me levou até a casa de uma amiga querida, que guardo muito bem as memórias com ela, que eu vou chamar ela de Emily. A Emily tinha algo que eu não tinha. Eu consigo lembrar como se fosse ontem, eu entrando no quarto dela e eu vi aquela máquina estranha. Eu achei aquela coisa mais incrível do mundo. E esse foi literalmente o meu primeiro contato com o que viria a ser a internet naquela época. E foi através dela que eu conheci sites que provavelmente muitos de vocês já conhecem. Um dos mais marcantes, claro, era o tal do Clique Jogos. Ele era muito conhecido pela variedade de jogos que ele tinha, e quando eu digo variedade, põe variedade nisso. Você conseguia encontrar desde jogos do Dragon Ball, até jogos da Barbie, ou o Homem-Aranha andando de moto. E o mais curioso é que ele existe desde 2004, mas ele não estava sozinho. Tinham sites que conseguiam ser mais antigos ainda, como o inesquecível site do Iguinho, que surgiu diretamente na virada do milênio, ou seja, exatamente nos anos 2000, e que surpreendentemente ele tenta manter até hoje quase que a mesma estética visual que tinha desde a sua fundação. Esses sites eles tinham um objetivo muito claro: entretenimento puro, e aos olhos de uma criança isso parecia a coisa mais incrível do mundo. Tudo parecia clicável, tudo gerava interesse. As cores, os sons, cada interação fazia barulho. Cada aba aberta te levava para um mundo diferente, criado para te manter entretido, te manter feliz. E no meio disso tudo, eles ainda aproveitavam a oportunidade para te ensinar leitura, matemática, raciocínio lógico e até primeiros socorros por alguma razão. E falando em ensinar, naquela época era muito comum e muito utilizado em ambientes escolares os famosos CD-ROMs. Uma infinidade de jogos e um monte de software educativo que eram vendidos em mídia física. As instituições de ensino costumavam instalar nos computadores para dar aquelas aulinhas mais diferenciadas para os alunos. Hoje, infelizmente, grande parte desse conteúdo é considerado lost media, e pensando nisso, isso me despertou uma vontade quase que primal de revisitar tudo aquilo. Então, procurando por eles, eu fui dar uma visitinha no Internet Archive, um site que ele arquiva várias dessas mídias antigas e que inclusive eu devo elogiar bastante o cuidado que esse pessoal tem de manter essas mídias. É um trabalho de respeito. E aí eu me lembrei dos supostos CDs da Digerati.
Esses CDs eles eram vendidos em bancas de jornal. Alguns deles prometiam mais de 6.000 jogos dentro da memória e cada um tentava ser mais chamativo que o outro. Eles tinham personagens de anime, desenhos, jogos populares, tudo isso na capa justamente para chamar a atenção de todas as crianças possíveis. Mas tem um específico que eu quero falar aqui hoje que não era muito bem para criança. E ele é um pouco engraçado para falar a verdade. Olha bem isso daqui. É isso mesmo que você tá vendo. Violência, insanidade, enfim. Olhando pra isso, parece uma coisa que saiu da Deep Web, não é? Mas não vamos se afobar não. De fato, é essa impressão que passa. Mas pra mim, não bastava só ter visto essa imagem. E, como sempre curioso, eu encontrei e decidi testar por conta própria. Meu Deus, que é isso? Ih, caramba, vai ter que rolar uma censura aqui. Ok, eu realmente não sei o que esperar. Vamos dar uma olhada nos vídeos aqui. Tá bom, cara caindo de moto. Eita porra! Ah, é japonês também. Eu não tô entendendo nada. Não, assim, eu até pensei que eu fosse encontrar uma coisa meio indecente. Susto, mano! A Very Hot. Uma menina muito linda e sensual. A saia dela está muito curta do que costuma estar. Eu consigo ver. E vamos lá, apesar dessa legenda um tanto chamativa e de um desenho extremamente explícito do lado, sendo bem honesto, o CD era bem idiota pra falar a verdade. Sendo 90% dos vídeos e das mídias que, na época, as pessoas até podiam considerar pesadas ou assustadoras. Mas hoje em dia são coisas que você simplesmente encontra na sua homepage do TikTok, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quem sabe você até mesmo já não tenha visto coisa pior no YouTube. Então, sim, não era lá essas coisas. E não tenha curiosidade de baixar, porque é realmente tudo bem bobo mesmo pro nosso padrão de internet atual. Digamos que ele era muito fruto da sua época, que as pessoas achavam, sei lá, mundo canibal a coisa mais engraçada da face da Terra. Não que não fosse, né, mas você entendeu. De qualquer forma, a Digerati sempre vai ser muito lembrada com carinho, e vai estar no meu coração. Mas uma coisa que realmente marcava naquela época era a estética. Interfaces cheias de detalhes, brilhos, gradientes, reflexos. Era uma época que muita gente estava tendo o primeiro contato com tecnologia. As marcas faziam de tudo para passar uma sensação amigável e positiva. E foi assim que se popularizou o que a gente chama hoje em dia de Fruitiger Aero. Uma estética que misturava natureza e tecnologia, passando a ideia de que o futuro era limpo, bonito e seguro. E isso estava em todo lugar. Brinquedos, comerciais, marcas, jogos, filmes e até caminhão de lixo. Naquele momento a gente acreditava que o futuro tinha chegado e que ele era bom. Isso também se refletia nos sistemas operacionais diretamente. O Windows XP ainda dominava, mesmo com o Windows Vista, e o recém-chegado Windows 7 surgindo. E, como sempre, ninguém gostava muito de atualizar. As interfaces elas precisavam ser muito intuitivas, principalmente para novos usuários. Por isso, a gente viu o surgimento de vários assistentes virtuais, como o Clip, o cachorro Rover, o golfinho Kaeru em versões asiáticas e até mesmo o tal do macaco roxo, o Bonzi Buddy. Eles existiam porque naquela época a internet também era um lugar que podia causar medo em você. Os antivírus falhavam, firewalls eram bem frágeis. Se você abrisse o e-mail errado, podia infectar o seu computador. Tinham os pop-ups, mensagens falsas diziam que seu PC estava infectado e se você clicasse, o seu PC era infectado de verdade. A internet era muito fascinante, mas conseguia ser muito perigosa ao mesmo tempo. E apesar de tudo, mesmo assim, as redes sociais explodiram. O Orkut, que foi criado em 2004, funcionava quase que uma extensão da sua identidade. As comunidades definiam os gostos das pessoas, e opiniões e até mesmo a personalidade da gente. Depoimentos funcionavam como status sociais. O MSN era só um mensageiro, mas ele tinha um diferencial. Tudo era personalizável. Nós tínhamos cores exageradas, gifs animados, fontes diferentes. A internet parecia o seu espaço pessoal. Ele te dava a liberdade de ser basicamente quem você quiser. E se você tivesse alguma dúvida, não existia GPT nessa época. Mas a gente tinha o Yahoo Respostas. Você jogava a pergunta lá e esperava alguém responder. Algumas respostas eram bem absurdas.
outras completamente erradas, mas de vez em quando alguém realmente ajudava. O Yahoo Respostas, ele não era perfeito, mas ele representa algo que hoje praticamente nem existe mais na internet. Pessoas comuns tentando ajudar umas às outras, sem algoritmo, sem inteligência artificial, só a humanidade. Em 2010, o YouTube ainda estava longe de ser o que é hoje. A monetização era limitada, muitos criadores postavam por hobby, os vídeos eram caseiros, experimentais, amadores. A internet ainda estava tentando entender o que queria ser. E agora olha só, você tá aqui nesse vídeo. Agora olhando para trás, a internet de 2010 parecia lenta, caótica, um tanto ingênua, mas talvez seja exatamente isso que tornava ela tão especial. Ela não era mais lenta apenas por causa da conexão, ela era mais lenta porque as coisas tinham tempo para acontecer. Você esperava a página carregar, esperava alguém responder no MSN, esperava o download terminar, e nesse tempo de espera existia expectativa. Hoje a internet cabe no bolso, ela é rápida, ela é eficiente, ela é inteligente, mas em troca ela perdeu um pouco do mistério. Talvez a internet antiga não fosse melhor, talvez ela só fosse diferente, e talvez o que a gente sinta falta não seja da tecnologia, mas da sensação de estar descobrindo tudo pela primeira vez.